Você vai aprender física, eu garanto. Um viajante, ao desembarcar no aeroporto de Londres, observou que o valor da temperatura do ambiente na escala Fahrenheit é o quíntuplo do valor da temperatura na escala Celsius. Esta temperatura é de... Atenção e cuidado. Preste atenção onde está o verbo de ligação. Nesse caso, o verbo é o verbo ser. Ele diz que é. O que vem antes é primeiro membro, o que vem depois é segundo membro. E ele diz que a temperatura em Fahrenheit é o quíntuplo do valor da temperatura em Celsius. Então, o valor da temperatura em Fahrenheit é igual ao quíntuplo, ou seja, 5 vezes a temperatura em Celsius. Eu não sei qual é a temperatura em Celsius, mas eu posso chamar a temperatura em Celsius de X. Fazendo isso, eu tenho que a temperatura em Fahrenheit é igual a 5x, enquanto que a temperatura em Celsius é igual a X. Como o que ele quer exatamente encontrar quem é a temperatura em Celsius, a gente vai procurar o X. Lembrando que a temperatura em Celsius está para 5, assim como o valor da temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9. Agora basta que a gente substitua. No lugar de temperatura em Celsius eu boto X. No lugar da temperatura em Fahrenheit coloco 5x. Pronto. Só resolver agora, lembrando que produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí eu tenho 5 vezes 5x é 25x. 5 vezes menos 32 é menos 160. E eu tenho aqui 9 vezes x. 25x, 9x ao mudar para o primeiro membro fica menos 9x, é igual, menos 160 ao mudar de membro fica mais 160. 16 vezes x é igual a 160, x vai ser igual a 160 dividido por 16 dá igual a 10 graus Celsius. Simples assim. E a alternativa que diz para a gente 10 graus Celsius é a da letra B, B de boazinha, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. Atenção, o segredo estava aqui, ó. Lembra, o verbo de ligação representa a igualdade. O que vem antes, que ele disse o valor da temperatura em Fahrenheit então o valor da temperatura em Fahrenheit é o quíntuplo, 5 vezes, da temperatura em Celsius. Pronto. Essa equação aqui estava escrita no texto da questão. Simples assim. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Mediu-se a temperatura de um corpo com 2 termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. Verificou-se que as indicações nas duas escalas eram iguais em valor absoluto. Um possível valor para a temperatura do corpo na escala Celsius é... Atenção, fera. É preciso entender quando ele diz que foram medidas na escala Celsius e Fahrenheit, elas eram iguais em valor absoluto, ou seja, em módulo. A temperatura em Celsius tinha o mesmo módulo que a temperatura Fahrenheit. Isso aqui dá origem a duas possibilidades. A primeira delas é se a temperatura em Celsius for X, a temperatura em Fahrenheit também será X, porque módulo de X é igual a módulo de X. A segunda possibilidade é a temperatura em Celsius ser igual a X e a temperatura em Fahrenheit ser igual a menos X, porque módulo de X é igual ao módulo de menos X. A gente vai ter que testar as duas situações, lembrando que a temperatura
em Celsius está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9. A gente vai usar essa relação duas vezes, para quando as temperaturas forem x e x, e para quando as temperaturas forem x e menos x. Usando para esse primeiro caso, eu teria que x sobre 5 é igual a x menos 32 sobre 9. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 9 vezes x é igual a 9x. 5 vezes x é igual a 5x. 5 vezes menos 32 é menos 160. 5x está somando, vai passar subtraindo aqui, fica 4x é igual a menos 160. E de onde veio esse 4x? 9x menos 5x. O valor de x, então, vai ser igual a menos 160 dividido por 4, vai ser igual a menos 40 graus Celsius. Então, uma das possibilidades é que a temperatura em graus Celsius fosse 40 graus Celsius, negativo. Só que não tem essa alternativa. Se não tem essa alternativa, a gente vai ter que usar agora a outra possibilidade. E a outra possibilidade é que x está para 5, assim como, olha só, a temperatura em Fahrenheit, menos x menos 32 está para 9. Eu estou só substituindo o menos x no lugar da temperatura em Fahrenheit. De novo aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 9 vezes x é 9x e é igual 5 vezes menos x dá menos 5x. 5 vezes menos 32 dá menos 160. Menos 5x passa mais 5x. 9 mais 5 é igual a 14x. Isso igual a menos 160. O valor de x, então, vai ser igual a menos 160. 14 que está multiplicando vai passar dividindo. Quando você faz esse cálculo, você encontra um valor bem próximo de menos 11,4 graus Celsius. Esse sim aparece entre as alternativas na letra B. Então, ele quer que você marque exatamente a letra B, B de boazinha, tranquila quando você entende o que é dito na questão e como resolver. Tanto menos 40 como menos 11,4 se encaixam nessa condição, mas das duas opções somente uma aparece nas alternativas e por isso a alternativa correta é a letra B.